Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa sexta aula de contabilidade de custos. Para hoje a gente separou o conceito de critério de custeamento por atividade, ou método ABC. Vamos entender um pouco os critérios de implementação desse método, as vantagens e as desvantagens. Vamos lá? Antes de nós falarmos do custeamento por atividade, a gente precisa entender a plataforma base de aplicação desse método, que são os processos. É fundamental e fator crítico de sucesso que a empresa ela tenha a filosofia e o conceito de processos claramente estabelecidos. E o que são processos? Processos são um conjunto de atividades, na verdade, que exercidas de forma individual, elas se interrelacionam para garantir um objetivo maior, para garantir um resultado maior de uma determinada rotina. Por exemplo, o departamento de compras. O departamento de compras ele faz a cotação, ele faz a licitação de preços, ele identifica o fornecedor e realiza a compra. Para quê? Para que essa compra seja recebida, seja checada e seja utilizada no processo de produção. Mas observe que o processo de compras ele tem um determinado limite, que muitas das vezes o produto final dele é disponibilizado para o processo de recebimento, para o processo de produção, processo de comercialização e assim sucessivamente. Então o conceito dos processos estarem claramente desenhados e estabelecidos dentro de uma empresa é fator crítico de sucesso para a implementação desse conceito de custeamento. Quando a gente fala de processo, cada caixinha dessa, cada função dessa tem uma determinada atividade. Então a gente precisa entender também o significado do conceito de atividade. São tarefas, são práticas que são desenvolvidas dentro da caixa de compras, dentro da caixa de armazenagem, dentro da caixa financeira, dentro da caixa de comercialização, para garantir o cumprimento adequado daquele processo específico. Cada atividade dessa tem ou deve ter um indicador de produtividade, um indicador de eficiência, um indicador de eficácia, para garantir que aquela prática, aquela atividade se dê de forma adequada, garantindo o objetivo final de cada departamento que você já entendeu. O conceito, então, da aplicabilidade do custeamento ABC, ele passa por esse desenho, por essa percepção. Sem isso, o objetivo dele não vai ser atingido. Por que é tão importante os processos? Porque o fator crítico de sucesso nessa metodologia é justamente nós tratarmos os custos indiretos forçando uma barra, e aqui observe que eu estou falando de uma forma muito lenta, forçando uma barra para transformar esses indiretos em diretos. Isso é impossível, na verdade. Mas a metodologia, e a gente vai ver, ela nos leva a identificar indicadores e cada processo desse absorver os nossos amigos diretos, indiretos e mão de obra ao longo de cada fluxo de relacionamento entre esses processos. O segredo, então, é a gente eliminar o desperdício, eliminar o mínimo possível os custos indiretos para transformar esses indiretos sendo absorvidos em cada atividade desenvolvida em cada processo. Para que isso dê certo, para que a gente possa ter um acompanhamento e uma absorção ao longo da cadeia de produção dos três elementos de forma mais científica e menos empírica, menos subjetiva, eu preciso definir ao longo da cadeia de produção indicadores. Esses indicadores, ou os cost drivers, como a literatura trata, eles são monitores que vão estar medindo a capacidade de custos a serem absorvidos dentro de cada atividade.
Complicou? Não, não complicou não. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício para facilitar o seu raciocínio, o seu entendimento. Para facilitar mais ainda, eu compartilho com você aqui um conceito de custeamento tradicional para o custeamento ABC. No custeamento tradicional, a gente tem ali o recurso, né, o volume, o dinheiro absorvido para a produção daquela determinada atividade, dividido, consumido ao longo do processo de produção, mas associado sempre ao volume de itens produzidos. Então eu preciso identificar o volume, preciso identificar o produto para identificar o volume, para distribuir esses recursos ao longo do volume de produção. E aí, consequentemente, a diferença do que eu não comercializei está lá no meu estoque. No ABC, não. No ABC, da mesma forma, eu tenho aqui o recurso a ser utilizado no meu processo de produção, mas eu faço uma associação desse recurso às atividades, ao tempo e à forma que ele está sendo consumido por cada atividade, para me garantir o produto final lá na atividade efetivamente de venda. Essa atividade de venda, ela vai, vamos aqui já exemplificar, ela vai absorver e muito da mão de obra de venda, de comercialização, mas em pouco, por exemplo, da depreciação do maquinário da máquina lá que foi utilizada no processo de produção. Eu pego esse gasto indireto aqui de depreciação e fortaleço, digo ele mais na área de produção, na atividade de produção, propriamente dito, do que a atividade de armazenagem, do que a atividade de comercialização, por exemplo. Entendido? Isso é fundamental, porque a cadeia de produção ela vai então estar considerando através das suas atividades os seus direcionadores de custos, que são os indicadores, né, aqui na literatura, como a gente já tratou. Quais são as vantagens? Né? Qual é o lado bom dessa história? O lado bom dessa história é que você tem tabulado, catalogado claramente as suas atividades, os seus processos amarrados de forma clara para atingir o seu objetivo final, que é a produção, com eficácia, eficiência, no tempo certo, da forma certa, do jeito certo. Isso é o lado bom. O lado bom é a renovação constante da melhoria contínua nesse processo de produção. Se você tem a informação tabulada, o fluxo tabulado, isso vai te permitir uma revisita constante a esse fluxo, de forma que você a cada dia procure melhorar, a cada dia treine melhor a mão de obra, a cada dia você negocie melhor com o fornecedor, a cada dia você melhore o processo produtivo, para consequentemente gerar um custo mais baixo. Esse é o lado bom. Então, o fluxo, o mapeamento, o controle e o PDCA constante é o lado positivo. De forma desvantajosa, você tem aí justamente os gastos necessários para implementar esse tipo de metodologia. Aqui a gente está falando, então, da necessidade constante de revisão. Se, por um lado, a revisão ela é positiva, porque ela te otimiza, por outro lado, o tempo que você leva para revisar o processo, ele é um fator negativo, porque ele é custoso. A extração de informações, você tem a capacidade, aí o profissional ele precisa ter conhecimento profundo do processo de produção para julgar ali o que é atividade principal, o que é atividade secundária, o que é atividade que vai estar associada à produção, o que é atividade, muitas das vezes, administrativa e não secundária, e essa dificuldade é uma desvantagem desse processo. Uma outra desvantagem do processo é a obrigatoriedade de você meio que burocratizar, normatizar, né? Definir ali uma regra a ser cumprida para garantir que o indicador ele represente uma forma positiva de resultado.
Para que isso ocorra, eu tenho ali um dever de casa para a implementação dessa metodologia. Eu preciso necessariamente desenhar um processo de produção, eu preciso necessariamente desenhar um processo de relacionamento com o meu cliente e relacionamento com o meu fornecedor. Para que isso ocorra, eu preciso ter claramente definido o que são atividades primárias e o que são atividades secundárias. Por que isso é tão importante? Isso é importante porque, primeiro, eu preciso identificar quais são as atividades, quais são os indiretos associados a cada atividade, quais são os diretos associados a cada atividade. Depois que eu conheço o meu mapeamento, eu cruzo o braço em cima desse mapa e busco identificar ali quais são os meus direcionadores. Direcionadores, indicadores aqui para facilitar o nosso entendimento, é a relação de quantidade produzida versus quantidade orçada, é a relação de quantidade entregue versus quantidade devolvida por parte de reclamação, ou seja, qualquer tipo de indicador em cada processo de produção. Uma vez identificados esses indicadores, eu defino uma taxa, né? Uma taxa dentro do meu plano de negócios, dentro da minha estratégia de produção, uma taxa interessante para que me permita ter segurança de que eu estou atingindo o meu objetivo daquele processo, daquela atividade. Legal? Vamos fazer um exemplo com muita calma, com muita tranquilidade, para ilustrar tudo isso que a gente está tratando. Observe aqui na tela que eu estou, e vamos acompanhar junto aqui, vamos ver, ler junto. Eu tenho aqui uma empresa que presta dois tipos de serviços. Ela presta ali um serviço de manutenção, de montagem, de serviços de internet, né? Uma empresa aí de tecnologia, penso eu, que o produto A, o serviço A, né? Nem o produto, o serviço A tem ali uma determinada receita. O serviço B tem uma outra receita, uma outra rotina, e aqui embaixo a gente tem ali todos os custos diretos associados a esse processo. Não vamos estar julgando aqui a depreciação, o software, a energia. O fato é que a empresa já identificou e catalogou que esse montante aqui de gastos, ora, só o serviço B tem a depreciação, o serviço A não tem a depreciação, os outros são distribuídos, a energia elétrica só o serviço A, o serviço B, não importa. O importante é que os custos diretos estão claramente identificados na tela. Ora, eu preciso subdividir, e o objetivo aqui do custeamento é justamente pegar o montante de custos indiretos e diluir, né, ao longo da cadeia. Eu tenho aqui 500 mil de custos indiretos associado a esses dois serviços. Então aqui, treinamento, supervisão de serviço, controle de qualidade, etc, etc, etc. Eu tenho ali 500. Para cada treinamento desse, aí a gente precisa definir quais são os cost drivers, os direcionadores de custos. Nesse caso aqui, a gente elencou a capacidade do número de horas de manutenção preventiva, a capacidade do número de horas de manutenção corretiva, né? A preventiva ela é antes, a corretiva é para consertar algo que esteja com problema. A quantidade de horas de treinamento necessário para capacitar a mão de obra, para otimizar a mão de obra, a quantidade de pontos de inspeção, a quantidade de homepage montada, que é o serviço dela, né? O produto final dela, a quantidade do outro produto final, de redes instaladas naquele determinado período, isso são indicadores, você concorda comigo? Que eu preciso mensurar esses indicadores para me garantir que eu estou tendo os gastos associados de forma eficaz que vai me rentabilizar. Pois bem, uma vez constituído essas informações, agora eu tenho o dever de casa, como eu estou pedindo aqui para a gente desenvolver junto, qual o valor dos custos indiretos distribuído pelos serviços, considerando a base dos custos diretos. Considerando a base dos custos diretos, o rateio, né?
A gente vai forçar uma barra, lembra que eu falei de forçar uma barra? Tentando transformar esses indiretos em diretos no momento que a gente aloca de forma percentual, de forma rateada, né, em cada atividade de produção. Então eu não estou aqui só generalizando, eu não estou aqui aplicando aquele conceito de rateio abrangente, eu não estou aqui aplicando o conceito de rateio por departamento. Eu estou mergulhando um pouco mais fundo e aplicando o conceito de rateio dentro do departamento por atividade. Atividade mais importante, o A, mediana, o B, e a menos importante, o C, dentro do processo de produção. A gente está pedindo também o conceito de custos indiretos baseado na identificar o valor, aplicar o valor e identificar o mais importante aqui, a margem bruta, né, de cada produto. Para que isso ocorra, nada melhor do que nós tabularmos as informações. O fator crítico de sucesso aqui do desenvolvimento de custeio é nós montarmos as nossas tabelinhas. Ora no Excel, ora no Access, ora no papel, ora no Word, não importa. O importante é você ter a memória dos dados clara para você poder aplicar, manipular e produzir os percentuais. Então aqui eu destaquei o total de custos diretos, né, só totalizando, peguei a tabelinha e totalizei eles. Eu tenho aqui um montante de 940 mil dos custos diretos e tenho um dever de casa aqui de 500 mil a serem distribuídos. Ora, se a base é o custo direto, então eu vou fazer um depara, eu vou pegar esses 940 e identificar os 545 do B, quanto que representa do 940? Os 395 do A, quanto que representa dos 940? Uma vez identificado esses percentuais, eu aplico esses percentuais, aqui não tem novidade nenhuma do que você já viu nas aulas anteriores. Lá em rateio, na aula de rateio, na aula de departamento. Então, se você tiver dúvida nesse momento, revisite as aulas anteriores para garantir o seu melhor entendimento. Aqui, no caso, eu só estou distribuindo de forma correta, né, percentual, respeitando o peso de cada produto, os custos indiretos associados. Ora, se eu tenho os custos diretos já claros, se eu tenho os custos indiretos associados, agora eu tenho o custo total, soma de A, soma de B, considerando aí o percentual dos dois. Aqui embaixo eu tenho o lucro bruto. Você pode me perguntar, poxa, de onde que veio essa informação do lucro bruto? Né? Você botou aqui um percentual de margem associado ao lucro bruto. Eu já te lembro. Se eu te dei a receita, se eu te dei o total de custos diretos, agora você calculou o total de custos indiretos, a diferença dos dois você tem ali um resultado final. Para esse resultado final, eu estou te pedindo a margem percentual. Para a gente calcular a margem bruta percentual, então, da mesma forma, eu preciso aplicar aqui a fração 255 mais 427, a representatividade de cada um, vinculando aí o total. Parou? Respirou? Vamos resgatar, então, os direcionadores. Os direcionadores, eu estou compartilhando aqui com vocês, os direcionadores, eles estão associados a... Quando eu falo de treinamento, é o número de horas treinadas. Quando eu falo de supervisão, é o tempo dedicado à supervisão. Compreende? É uma medição das minhas rotinas, das minhas atividades. Cada atividade dessa, de treinar, aperfeiçoar, realizar manutenção, é a atividade normal do processo. Percebeu? Aqui a gente está amarrando a atividade ao processo e agora definindo indicadores. Se eu definir aqui os indicadores e eu tenho os custos indiretos a serem considerados, agora fica fácil. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá o rateio do valor, eu vou fazer o rateio do percentual desses indicadores, desses direcionadores. Eu listo com muita calma, muita tranquilidade as atividades e faço uma correlação do total de serviços A, do total de serviços B, com os gastos de cada atividade.
Essas informações eu já te dei, já te disponibilizei. E descubro aqui a proporcionalidade. A proporcionalidade é o segredo aqui. Na atividade, porque eu botei aqui no gráfico de baixo. Na atividade de treinar, se eu estou dizendo que o serviço B é lá em cima, 1.400 e o serviço A 200, a representatividade do B é 75% e do A 25%. E assim sucessivamente. Aqui então eu estou, para cada direcionador e aplicação, ou custo, ou percentual, eu estou diluindo. A soma do A e do B dá 100%. Se fossem 3 produtos, a soma dos 3 tinha que dar, da mesma forma, os 3%. Ora, agora fica fácil, porque lembra dos R$500 associados aos custos indiretos de fabricação? Essa primeira parte aqui do nosso slide. Se eu tenho R$500 de custos indiretos de fabricação, eu vou pegar os percentuais descobertos e em cima de cada atividade e aplicar agora sobre o valor total do treinar, do fazer a manutenção, do supervisionar. Então, os 150 mil aqui, vamos falar da primeira linha, os 150 mil da primeira linha, eu aplico o percentual e eu vou ter ali 112 para o serviço A e 37 alocado para a atividade B. Observe que agora o 150 não está perdido, né? Ele está claramente distribuído que a atividade de treinamento e capacitação, ela consumiu 150 mil de todos os custos indiretos de fabricação. Olha que informação gerencial bacana a gente tem na mão a partir desse momento. Para que isso ocorra, eu faço para cada atividade essa correlação, fechei ali os meus 500. Ora, agora fica fácil. Eu, para descobrir a minha margem bruta, eu botei aqui na parte de baixo, né? É o total da receita líquida que eu já tinha te oferecido, te apresentado. Os custos indiretos eu já tinha te oferecido, já tinha ofertado. Custo direto, literalmente, é Ctrl+C, Ctrl+V. A gente não tem muito o que fazer com eles. Se eu estou te pedindo a informação do resultado final, do lucro final, então eles têm... ou você os produz, aqui no nosso exemplo não há necessidade para gerar o resultado final. Nesse slide aqui, na verdade é a continuação, né, para não ficar a informação muito apertada e confusa para você, o receita, menos custos diretos, menos custos indiretos. Então esse slide, essa lâmina, ela é continuação do slide anterior, né? Por isso desses números aqui, que eu até destaquei de forma mais em negrito, né? De onde que veio esse número? É o acúmulo da receita menos os diretos e agora aquela tabelinha que nós calculamos. Lembra dos 112.500 mais o 37.500 que dão os 150? Está aqui, ó, na segunda linha, na terceira linha, aqui eu tenho o resultado final a ser considerado. Se eu tenho um lucro bruto acumulado de 700, faço a proporcionalidade do B, faço a proporcionalidade do C e eu tenho a minha margem bruta proporcional. Calcular, eu sei que você já entendeu. E agora é uma questão de prática, de hábito, revisitar esse vídeo várias vezes para te garantir aí uma melhor compreensão da informação. Mas o que você faz com esse percentual, né? O que significa 24%, 43%? Significa dizer que o produto A ele tem uma rentabilidade, uma margem melhor. Então, estrategicamente, vale a pena eu continuar com B? Não vale a pena? Isso é uma decisão gerencial a ser considerada. Mas o intuito, então, de nós apresentarmos o custeio por atividade ou custeio ABC é te apresentar as vantagens e as desvantagens desse método e a aplicabilidade, a necessidade de aplicação considerando a identificação das atividades. Legal? Eu espero que eu tenha contribuído aí e clareado o seu entendimento. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!